Oi, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre comer consciente. O nosso cérebro, para poupar trabalho, vamos dizer assim, acaba automatizando muitas ações do nosso dia a dia. Alguns exemplos é que a gente está no meio do banho e não lembrar se já lavou ou não o cabelo com shampoo. Ou quando a gente sai do carro, e não lembra se apertou a trava, e se a gente travou o carro, o alarme ou não. Às vezes a gente volta para verificar e já tinha travado. Essa dúvida, depois se a gente fez ou não aquela ação, ocorre porque quando a gente fez de forma automática, foi uma ação inconsciente, que praticamente não passou pela nossa percepção, tá? Quando a gente faz a alimentação entrar nesse meio do inconsciente, a gente automatiza algumas ações em relação à alimentação, isso pode começar a ser um problema, tá? Então, o ideal é a gente sempre trazer para consciência a nossa alimentação, Às vezes quando eu falo disso, de comer inconsciente, muita gente fica, imagina que eu como sem perceber, Eu não sou doido, Mas quando eu dou alguns exemplos, muita gente se identifica, É aquela história de ir no cinema com um balde de pipoca, Às vezes nem acabou o trailer do filme ainda, a gente olha para baixo assim no balde, nossa, eu já comi tudo. E se deixar a gente vai pegar mais, se tivesse alguém enchendo aquele balde ao longo do filme, a gente continuaria comendo durante o filme inteiro, praticamente sem perceber, e sem ter essa sensação de cheio, essa sensação de que já não dá mais para comer, porque a gente está comendo tão, com a atenção totalmente focada no filme que a gente não está percebendo, tá? Então o perigo de comer inconsciente, de quem deixa predominar essa forma de alimentação, é porque são alimentos, a gente passa a não ter saciedade nenhuma, então a gente não percebe que comeu, ninguém belisca, ninguém come inconsciente salada, pepino, a gente sempre belisca alimentos que têm um volume calórico considerável, então alimentos de alta densidade energética, alimento que num volume pequeno já tem muita caloria, mas quando a gente está comendo desse jeito, a gente não come somente um volume pequeno, a gente come muito ainda, Pipoca, amendoim, castanhas, tudo isso que é pequenininho, que tem esse apelo gustativo grande também, que se deixar vai embora, a gente continua comendo, Tem gente que fala, tira de perto de mim, senão eu não paro de comer, Realmente é assim, aquela ação automática do comer, O primeiro passo é identificar esse comportamento, Então tem gente que às vezes faz isso muitas vezes ao longo do dia, Aquele tipo de pessoa às vezes que chega no consultório, Quando eu vou perguntar o padrão alimentar, A gente faz no momento aí da consulta um recordatório para a pessoa contar como é o dia alimentar dela, e a pessoa praticamente não consegue dizer o que ela come, de manhã pensa muito, o que eu como? A pessoa às vezes não consegue nem dar o exemplo que ela comeu ontem, Então, não sei, então às vezes, às vezes tem refeição que ela consegue dizer, então de manhã às vezes nada, às vezes não tenho fome, não sei, No almoço eu como arroz, feijão e um grelhado e salada ou alguma outra proteína, porque eu sempre vou no restaurante quilo, E aí quando você vê a diferença, de um momento que ela sempre se alimenta de forma consciente, porque ela tá porcionando, ela tá servindo o prato dela e montando o prato dela, Dificilmente alguém exagera nessa hora, Às vezes você pode comer muito, pode comer mais besteira, mas você tem noção de quanto você está consumindo nesse horário do almoço, E é a diferença de quando ela conta um momento que ela não tá prestando atenção, Então, durante o trabalho às vezes eu como alguma coisa, mas ela não sabe dizer o quê, Ou não sabe dizer o quanto. Eu belisco alguma coisinha, mas quanto, É muito difícil a gente conseguir estimar. Tá? Então, quando a pessoa tem esse perfil, de ter poucas refeições programadas, poucas refeições nesse formato que eu falei do almoço, são pessoas que podem ter aí um gap de comer inconsciente gigantesco. E aí, nesse formato, toda vez que ela faz esse formato de besteirinha, de belisco, o valor calórico que pode estar sendo consumido nesse horário, é muito alto. Então, é aquela pessoa que acha que mal come, que come muito pouco e mesmo assim ganha peso ou mesmo assim não consegue emagrecer. Tá? Então, para solucionar tudo isso, para evitar esse modo de comer, a meta é trazer todas as refeições para o consciente, E fazer refeições realmente, Não deixar ao acaso, não quando eu tiver com fome eu pego alguma coisa na cozinha ou belisco alguma coisinha. Não, a gente programar refeições e horários,
tá? Então a gente vai programar lá, não comer como o que der fome, o que der vontade durante a manhã. Não, de manhã você vai ter um café da manhã programado, com quantidades prescritas, depois vai pro almoço, também uma refeição, né, com equilíbrio, depois faz um lanche da tarde, né, planejado, um jantar, e a gente tenta colocar essa meta de evitar comer fora de horário, né? Quando a gente faz isso, muitas vezes as pessoas acham que estão comendo muito mais do que comiam antes, né? Então é comum o paciente falar, como que eu vou emagrecer se eu tô comendo mais do que eu comia antes? Né? Mas na verdade você está comendo mais vezes consciente, né? Mas o valor calórico diminui muito porque você tira todas essas beliscadinhas aí que aparecem no dia a dia. Tá? Quando for consumir, né, quando for fazer a refeição, também tem alguns exercícios que a gente faz para deixar, né, a consciência aí predominar, para a gente ter noção de quanto está consumindo. Então é tentar, toda vez que for fazer uma refeição, porcionar, né, colocar no prato, evitar de comer de pacote, né, que aí a gente acaba comendo uma quantidade maior. Então ter uma referência de tamanho ajuda, né, desligar tudo que esteja atrapalhando a nossa atenção. Né? Então não comer assistindo televisão, não comer lá com o celular, né? Evitar esse modo, alguma coisa que roube nossa atenção, porque a atenção tem que estar na alimentação. Comer devagar, mastigar bastante, sentir o sabor do alimento, né? São dicas que tem gente que acha que parecem bobas, né? Tem que comer, mastigar muito, como se isso fosse ajudar a emagrecer. Ajuda por conta disso, porque você está mais presente durante a refeição, você está prestando atenção no que você está comendo e você acaba diminuindo o comer impulsivo em outros horários quando você faz isso, certo? Já percebeu se você tem esse hábito de comer sem perceber, desse comer inconsciente, né? Começa a aplicar essas dicas, depois se tem alguma dúvida sobre esse tema, comenta aqui pra mim, me conta como foi, se aplicou as dicas e compartilha com os amigos aí que ficam beliscando toda hora e quase não fazem refeições, tá bom? Beijão, tchau, tchau!